Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como é a composição da carteira de títulos públicos medida pelo Tesouro Nacional das empresas de previdência. E isso ajuda a gente a entender um pouquinho como é que essas empresas de previdência fazem a alocação nos títulos públicos. O relatório que eu vou utilizar é esse daqui. É o último relatório que saiu do Tesouro Nacional com relação à dívida pública federal de junho de 2021. Essa coisa ela não muda sempre, então ela tem uma certa estabilidade, até porque as carteiras são muito grandes e para você fazer uma mudança razoável com relação à quantidade de títulos e aos tipos de títulos, você tem um certo trabalho. Outro detalhe também é que isso é uma carteira de várias empresas de previdência. Então, várias empresas de previdência diferentes têm alocações diferentes e demandam títulos diferentes do Tesouro. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora nessa composição. Vamos olhar esse relatório. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro aqui para você que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, de aplicação, de compra ou de venda de qualquer ativo. São só informações que tentam trazer algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação para você. Você usa isso da forma que você quiser. Também não é nenhum tipo de consultoria. Então vamos lá dar uma olhada aqui em como ficou antes da gente chegar na disposição. Nós vamos dar uma olhada no relatório e observar aqui o seguinte: o que aconteceu no mês de junho com relação às emissões, resgates e emissão líquida, tá? Emissão líquida. Nesse quadro aqui, nós vemos que houve uma emissão de 142 bilhões de reais de títulos, em títulos, e o resgate de 4 bilhões de reais desses mesmos títulos, tornando-se aqui, chegando a um valor líquido de 138 bilhões de reais. Esses 138 bilhões de reais, eles ficam então dessa forma aqui. Se a gente olhar, os prefixados, eles foram os campeões de emissão com 62 bilhões. Depois, em segundo lugar aqui, ficaram os títulos com índices de preço com 37 bilhões e depois os títulos com taxas flutuantes, que seriam os títulos Selic, Tesouro Selic, tá? que a gente chama, que tem um nome de fantasia de Tesouro Selic, mas o título que é utilizado para isso é a LFT. Então, essa colocação aqui de LFT, ou seja, emissão nova de LFTs ou de Tesouro Selic, foi de 33 bilhões e 490 milhões de reais. Então, aqui a gente já vê, nós podemos também voltar aqui um pouquinho para olhar em termos percentuais, né? Que a gente vai observar aqui que houve uma emissão maior de 46% de títulos prefixados e um resgate menor de 15% só desses títulos prefixados. É claro que o volume de resgates foi bem pequeno comparado com o volume de aplicações, de modo que mesmo que você tenha um resgate aqui de 44% dos títulos em índice de preço, e quais são os títulos em índice de preço? Bom, o principal título de índice de preço é o título, são as NTNs B de bola, que são os nossos conhecidos Tesouro IPCA. E aí, o Tesouro IPCA+, que o pessoal também gosta de chamar. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte, que existem também outros títulos com índice de preço, mas o volume deles é menor. Então você tem títulos, por exemplo, a NTN-C, que é indexada ao IGPM, mas esse volume é bem menor comparado com as emissões que são feitas pelo... E esse título, exatamente, ele não está à disposição dos investidores do Tesouro Direto. Voltando então aqui, a gente vê que a colocação
de Tesouro Selic também, que é chamada de taxa flutuante. Por que taxa flutuante? Porque a Selic, ela, obviamente, assim como todas as taxas que sobem e descem, ela tem, supostamente, é o menor risco de mercado. E se você quer entender o que é risco de mercado, se você quer entender um pouco mais do que é pré, o que é pós, na descrição desse vídeo tem um link para o meu curso básico de investimentos que é gratuito. Então, você vai na descrição desse vídeo e se inscreve lá para poder fazer esse curso gratuito. Vamos continuar então dando uma olhada aqui nesse relatório que é bem interessante. Vamos olhar agora a distribuição com relação aos detentores da dívida pública. Eu estou fazendo esse vídeo agora, porém eu vou fazer um outro entrando em mais detalhes desse relatório. Mas como eu quis ver a carteira, e aí eu chamo bastante atenção agora, vou chamar de novo na hora que eu for mostrar, isso não significa que você deva reproduzir essa carteira. É bom você ter cuidado, porque dentro da carteira de previdência, dentro de uma carteira de uma instituição de previdência, há vários ativos. Nós estamos olhando a participação dos títulos que o Tesouro Nacional emite por parte das empresas de previdência. Então, observe que é um pedaço dos ativos das empresas de previdência comparado com sendo visto pelo Tesouro Nacional. Então, o Tesouro vendo dentro dos títulos que eu emito, como é que eles estão dentro da empresa de previdência. Vamos dar uma olhada nisso. Eu vou falar isso mais uma vez lá na frente, porque isso tem que ficar bem claro. Isso não é uma forma de reprodução do que você deve fazer. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, olha, em dezembro de 2020, as empresas de previdência, e aqui são várias modalidades, você tem fundos, você tem planos de pensão desses mais conhecidos, elas detinham 22,65% da carteira de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, de tudo que o Tesouro Nacional emitiu, 22,65%. Isso subiu em maio, né? Foi para 23,16%, e depois, agora em junho, isso aqui reduziu do ponto de vista proporcional. Mas a gente vê que em termos de valores, tá? Em termos de valores, esse valor aumentou. Tá? Então, eles tinham lá 1 trilhão 144 bilhões, passou para 1 trilhão 171 bilhões. Muito bem. E aqui, olha, aqui as instituições financeiras, elas ficam aí na faixa de 29%, 30%, elas aumentaram a participação aqui. Os fundos de investimento, eles também tiveram aqui, ó, eles tiveram uma redução, um aumento de maio para junho, mais uma redução de dezembro para junho. Então, eles perderam, eles deixaram de ter um determinado volume aqui, houve uma migração. E aí aqui tem não residentes, governos, seguradoras e tal, que tem as suas posições aqui, são menores. Mas os grandes investidores mesmo desses papéis são empresas de previdência, instituições financeiras e fundos de investimento, como era de se esperar. E nós vamos dar uma olhada na composição desses fundos. Agora, presta atenção que depois de eu falar da composição, eu vou trazer uma outra informação aqui para você. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na composição desses investidores, desses detentores de títulos públicos. Presta atenção aqui. As instituições financeiras, elas têm uma partezinha em índice de preços, né? E o que são os índices de preços? São os títulos Tesouro IPCA, tanto o Tesouro IPCA com juros semestrais, quanto o Tesouro IPCA sem juros semestrais, bem como uns outros títulos, mas bem pouco por conta da emissão, que é uma emissão menor,
que tem IGPM na composição. Esses títulos não estão para venda no Tesouro Direto. Então, a gente olha aqui que tem uma quantidade pequena de títulos com índice de preços, uma quantidade razoável, mais da metade, 1% a mais da metade, que está em títulos pré-fixados. Observe que é uma quantidade considerável que está em títulos pré-fixados. E uma outra quantidade aqui que está em títulos indexados à Selic. Aqui nós temos os títulos, a Previdência, certo? Então a Previdência, a maior parte, 59%, quase 60%, 59,27% e 2%, 59,2%, quase 60% da carteira está em títulos indexados a preços, ou seja, indexados à inflação. Então, vamos dar uma olhadinha mais no que eles têm. Tem 7% só de pré-fixado e 33% de títulos indexados à Selic, que seriam com taxas flutuantes. E aí é chamado título com taxa flutuante. E aí tem um ponto interessante que ele diz assim, poxa, mas por que tanto? Primeiro porque reduz um pouco a volatilidade. O que é a volatilidade? A variação da composição da carteira. Segundo, porque é um título que pode ser utilizado para um resgate antecipado. A empresa de previdência pode ter algum cliente que precise, ou uma grande quantidade de clientes que precise resgatar antes do tempo, então ele não mexe nessa composição nessa composição de títulos com indexadores de inflação, nem com pré-fixado, porque eles têm uma variação maior. Então vamos continuar aqui, só para a gente ver. Aqui, os fundos de investimento, ele já tem a seguinte composição, olha, uma grande parcela aqui na Selic e índice de preços e pré-fixados, uma participação menor. Por que isso? Isso é justamente por conta da própria composição dos fundos de investimento. Grande parte dos fundos de investimento são esses fundos referenciados DI, são esses fundos mais de curto prazo. E aí esses fundos de investimento carregam mais a mão nos títulos indexados à Selic. Muito bem, aí antes de entrar para o detalhe final, eu quero só dizer o seguinte, isso aqui não é uma sinalização de como deve ser composta a sua carteira. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo, mais uma vez, como eu disse, o percentual, uma parte da carteira dessas instituições, sejam eles fundos de investimento, sejam eles instituições financeiras, sejam eles empresas de previdência, que o Tesouro Nacional consegue enxergar. Por quê? Porque são os títulos do Tesouro que estão lá dentro. Então, uma parte da carteira tem essa composição. A gente não sabe qual é a composição, quer dizer, esse relatório, é lógico que a gente pode fazer uma pesquisa para avaliar o resto, mas esse relatório aqui não nos mostra qual é o percentual de títulos públicos dentro da carteira desses detentores, que são assim chamados, instituições financeiras, empresas de previdência e fundos de investimento, que são os principais. Então, tenha muita atenção com relação a isso. Nós estamos vendo só uma parte da carteira das instituições. Aí, nós vamos dar uma olhada agora numa outra informação interessante do relatório, que é o seguinte, que é o prazo médio dessas carteiras. Então, a gente observa aqui que até um ano para as empresas, para as instituições financeiras, é mais ou menos 27%, entre 1 e 3 anos, mais ou menos 45%. Isso quer dizer que aproximadamente 70% aliás, pouco mais de 70% das aplicações estão entre 1 e 3, aliás, estão entre 0 e 3 anos, certo? Vamos olhar agora com relação às empresas de previdência, tá?
Então nós vemos aqui, olha, 42% está, que é essa faixazinha laranja aqui em cima, está com mais de 5 anos para vencer. Então são títulos mais longos. Aí você tem aqui esse intervalo de 14, você tem esse intervalo aqui de 18,4% entre 3 e 5 anos. Quer dizer, boa parte das aplicações das empresas de previdência está com um prazo superior a 3 anos. Então, essa é a ideia que é passada para que a gente entenda que uma carteira de previdência de títulos públicos, pelo menos na demanda que existe com relação aos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, os famosos títulos públicos, ela tem uma concentração maior nos prazos mais longos da aplicação, com 40 e poucos % lá, superior a 5 anos. Então, esse era o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Lembra que aqui embaixo, na descrição, também tem uma série de outros vídeos para contribuir com o seu aprendizado. E eu vou colocar 2 vídeos aqui também com esse objetivo. E se você ainda não fez sua inscrição no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações, que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!